E conforme adiantado já pela Polícia Federal, as fraudes no Banco Master devem atingir aí 12 bilhões de reais. Mas o rombo pode ser ainda maior, chegando a 40 bilhões. Vamos então conversar aqui com o Matheus Dias, que vai trazer mais detalhes para a gente, porque muitos municípios aplicaram dinheiro em títulos do Banco Master. Muitas vezes dinheiro e valores da Previdência e que eram aplicados nesses títulos. Conta pra gente essa história, Matheus, bem-vindo. Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Pois é, cerca de 218 milhões de reais foram investidos em títulos do Banco Master por municípios aqui de São Paulo. A gente fala de 5 municípios, pelo menos, que pegaram ali dinheiro que foi investido na Previdência. A Previdência é essa de pessoas que fazem esse fundo previdenciário junto à Prefeitura. Esse dinheiro é reaplicado com a promessa de devolver o dinheiro com alguns juros ali para a pessoa, mas esse dinheiro foi reaplicado em títulos de renda fixa do Banco Master em pelo menos 5 cidades, 218 milhões de reais. A gente fala de cidades mais do interior aqui paulista: Cajamar, Araras, Santa Rita do Oeste, Santo Antônio de Posse e São Roque. Só a cidade de São Roque investiu 93 milhões de reais, sendo que na segunda-feira Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal ao tentar embarcar em um voo num jato privado para o exterior, e depois, no dia seguinte, o Banco Central liquidou o Banco Master extrajudicialmente. Então, quer dizer que o dinheiro dessas pessoas basicamente foi perdido, né, Evandro? Pelo menos é assim que elas entendem até o momento, mas a Prefeitura de São Roque, quando questionada, se posicionou em nota. Eles disseram que o Instituto de Previdência dos Servidores São Roque Prev, ele se posicionou, emitiu uma nota dizendo que acompanha a atual situação do Banco Master, essa atual situação de liquidação pelo Banco Central, e que defende que todas as aplicações que foram realizadas da Previdência nos títulos de renda fixa do Banco Master foram feitos no ano passado, em 2024, quando todas as contas do Banco Master, pelo menos ao que era divulgado, estavam regulares, e o banco era regularizado, inclusive, pelo Banco Central e também por outras entidades ali. E, por fim, a Prefeitura também defendeu que vai tomar todas as medidas legais cabíveis para recuperar o dinheiro das pessoas e devolver a quem eles pertencem. Mas assim, né, Evandro, é um investimento que tinha promessa de ser investimento seguro, já que a gente se trata de renda fixa, né, que costuma ser, pelo menos tem o costume de ser um investimento seguro, que tem o fundo garantidor de crédito também como para trazer essa segurança a mais, só que ele foi aplicado em um banco que é investigado por fraude e que agora foi liquidado. Para onde foi o dinheiro dessas pessoas então, né, Evandro? Exatamente. E também tem as previdências estaduais, né? Estados também investiram no Banco Master, né, Matheus? Pois é, vários estados também investiram no Banco Master, e isso é um valor ainda maior, né? Se a gente estava falando de municípios do interior paulista, a gente tem estados bem grandes do país que investiram também no Banco Master, como é o caso do Rio de Janeiro, o caso do Amapá, Maceió e o estado do Amazonas. Esses investimentos foram feitos de 2023 a 2024. Só para ter uma ideia, Evandro, só o estado do Rio de Janeiro investiu 970 milhões de reais. Todos esses valores foram investidos ainda numa aplicação mais arriscada ainda, que foram feitos em letras financeiras. Essas letras financeiras não têm o fundo garantidor de crédito como essa garantia a mais, né? No caso de qualquer crise financeira que o banco ou o país passe, o fundo garantidor de crédito devolve esse dinheiro para a aplicação. No caso dessas aplicações feitas pelo Rio de Janeiro, ainda não tem essa segurança. Então, todos os casos, segundo a Rio Previdência, houveram também outros aportes financeiros que o Tribunal de Contas do Estado já divulgou, somados 2,6 bilhões de reais só do estado do Rio de Janeiro, sem contar o Amapá, que foram mais 400 milhões, Maceió 97 milhões e o estado do Amazonas mais 50 milhões, títulos de um banco que agora foi liquidado, né, Evandro? Exatamente, Matheus, obrigado pelas informações, um abraço para você. É muito interessante a gente acompanhar, né, a quantidade de municípios e também de estados. Aí estava eu olhando lá a lista de municípios que investiram no Banco Master, de repente o estado de São Paulo, Santa Rita do Oeste,
a minha cidade onde eu nasci, cresci, estudei, onde a minha família vive. E aí entrei em contato com as autoridades lá de Santa Rita para entender o que havia acontecido e o que eles me informaram, e nesse caso a presidência do Instituto de Previdência Municipal, que foi quem investiu nos títulos do Banco Master, que toda a operação foi feita de maneira regular e com a aprovação do Tribunal de Contas, e que quando o município percebeu que o Banco Master começou a apresentar problemas em relação ao pagamento desses títulos e até mesmo a possíveis fraudes, que eles solicitaram o resgate. O último resgate, inclusive, foi solicitado ali em agosto, levou 60 dias para cair. Então, segundo a Prefeitura de Santa Rita do Oeste, todo o valor investido nesses títulos do Banco Master foi recuperado, ou seja, foi resgatado, e eles decidiram investir num outro banco que tem lastro, que é reconhecido e também com a aprovação do Tribunal de Contas. Então, segundo eles, não haveria nenhuma irregularidade. Mas todas as cidades agora estão enviando notas e tentando ou buscando explicar por que investiram e qual é a situação e se elas correm algum tipo de risco de sair no prejuízo. Até porque, politicamente, para essas cidades, é bastante negativo ter os seus nomes atrelados a investimentos no Banco Master. Bruno Musa. Pois é, tarde demais para perceber isso. Essa diligência deveria ter sido feita muito antes. Isso é uma completa irresponsabilidade que é feito com o dinheiro público. Isso acontece no Brasil em todas as instâncias há muito tempo, tá? Nós estamos falando aqui de 200 milhões em um, 200 em outro, 1 bilhão, pelo menos, algumas fontes já falam em 3 bilhões da Rio Previdência, ou seja, são cifras extremamente estratosféricas em um banco que, veja só, ele representa 0,5% de todos os depósitos no Brasil, mas representa 40% do Fundo Garantidor de Crédito, sendo que ele vem pagando taxas muito acima das médias praticadas por outros bancos. Isso será que não chamaria atenção? 0,5% dos depósitos brasileiros e 40% do Fundo Garantidor de Crédito. Estamos falando de 60 bilhões em depósitos elegíveis. Só que em 2019 eram 300 bilhões. Como você sai de 300 milhões? De 300 milhões para mais de 60 bilhões, sendo um banco pequeno. Realmente, muita coisa chama atenção. E só para finalizar isso aqui, vale lembrar que das prefeituras ainda não foram divulgados, mas eu diria que é mesmo tipo de aplicação da Rio Previdência, que são em letras financeiras. Letras financeiras, para quem não é daqui do mercado financeiro, não são elegíveis ao Fundo Garantidor de Crédito. Significa que se o banco realmente quebrou, como de fato quebrou, esse valor entra para a massa falida. E aí, mais uma vez, provavelmente, os aposentados ficarão a ver navios. Bruno Musa, teve muito município que investiu sim nas letras, e aí o negócio está pegando por esse lado. Fala, Alan Gani. Não, o Musa ele traz uma estatística que é muito pertinente, essa dos 0,5% dos depósitos e 40% de você representar todo o patrimônio do FGC. Então isso mostra, até agora, que há uma incerteza se o FGC vai ter a capacidade de pagar todo mundo. Essa é a grande pergunta que está em aberto. Porque agora, nesse processo de liquidação judicial, o que acontece? Eles vão tentar limpar a carteira, vender os ativos para pagar os credores. A prioridade total agora são os credores do banco. E depois a Sonas, evidentemente, vai precisar o FGC, né? Aliás, o pessoal já começa a baixar o aplicativo, já faz o cadastro, que vai vir uma notificação automática lá no FGC. E toma muito cuidado agora com golpes. Que agora vão vir, olha, falsos representantes, e-mail, clique no link aqui. Qualquer solução muito fácil, pessoal, pode esquecer, porque o processo é burocrático. Exatamente, casos, né? Perfeito. Então, só fontes oficiais, então procure o FGC, baixe o aplicativo, etc. Muito bem. Então, há essa grande questão, porque, veja, como é que um banco representa 40% do Fundo Garantidor de Crédito? E fica essa grande dúvida. Porque daí, evidentemente, que também, vamos imaginar que o FGC consiga pagar tudo, mas você está comprometendo também os demais bancos, né? Então, eu sempre insisto num ponto. É ótimo o FGC é um conforto adicional que você tem
numa aplicação financeira. Mas jamais você pode entender, Evandro, que tem a garantia do FGC, então a aplicação financeira é isenta de risco. Não é. O que é considerado em finanças, inclusive academicamente, a taxa livre de risco é a taxa de um título dos Estados Unidos. E mesmo assim, eu questiono se ela é livre de risco mesmo. Quer dizer, completamente livre de risco não tem, a não ser que você não aplique o seu dinheiro, não invista. Fala, ô Bruno Musa, o que você queria acrescentar? Musa? Quer acrescentar algo? Acho que travou ali. Travou ali o Musa. Oi, tá me ouvindo? Fala. Agora sim, tá me ouvindo? Tá ouvindo, vai lá. Eu não ouvi a tua pergunta, perdão. Não, você levantou a mão no meio do comentário do Gano, eu quero saber o que você tem para dizer. Eu tinha dito que eu acho que é importante nós comentarmos a respeito do FGC, né? Que hoje ele é relativamente simples. Eu concordo 100%, a gente não pode achar que vale a defesa dele. Porque tem o FGC, vamos nos pautar disso. Mas recomendo que baixem o aplicativo. Essa é a 4ª vez que eu passo por isso, participando do mercado financeiro. Eu e clientes aqui não temos alocação dentro do Banco Master, mas o processo é relativamente simples. Baixar o aplicativo do FGC, fazer o cadastro e aí aguardar as informações. Entre 30 e 60 dias, se está dentro de produtos elegíveis e do valor elegível, o investidor acaba recebendo de volta.